Fala jogador, fala jogadora, sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like maroto. Não que eu ache certo, mas vários teriam caído. Aí o cara olha e fala assim, peraí, mas quantos jogos de mata-mata na Libertadores? Fez 4, 2 nas oitavas, 2 nas quartas. Quantos gols fez? Nenhum. Aí vem a pergunta na coletiva, né? Vamos ver? Põe aí. Vitor, Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Gostaria que, evidentemente, você falasse do resultado do jogo e eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Você se sente ameaçado, nesse momento, de perder o emprego, de deixar o Corinthians? Boa noite. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Muito bem. Depois, ele deu uma entrevista para o UOL, o blog do Bruno Andrade. Que mora em Portugal. Que mora em Portugal, né? E aí ele disse o seguinte, hein? Temos o trecho aí? Para a gente já colocar o trecho na sequência. E ele disse que não disse bem o que ele disse e parece que ele acabou dizendo. Você entendeu como é que foi o negócio? Assim, ele se retratou, não? Repete aí que eu não entendi. Ele disse que não disse o que disse, mas acabou dizendo. Deu sim. Então vamos lá. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi a quente, enervado, sem paciência, depois de uma derrota que para mim foi injusta. Mas enfim, é futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo minha carreira sem me motivar por dinheiro. Tá? Trecho aí do Vitor Pereira nessa entrevista justificando o que ele disse na coletiva. E muitas vezes a gente fala assim, olha, o português ele é muito direto no comentário. O português, ele é assim, ele parece aquela coisa meio arrogante, mas não é, o cara é direto. Ele é perguntado sobre uma determinada situação e ele vai, a gente, né, dá uma floreada, ele vai direto, pá. E isso é característica que muitas vezes a gente vê com arrogância. Vocês acham que passa por isso ou rolou uma arrogância, mandou mal o Vitor Pereira nessa? Ele reconhece que mandou mal, né? Tá. Quando ele fala que falou a quente. Eu só acho que ele tem uns princípios de administração que falam assim para você elogiar publicamente e criticar à parte, né? Quando é o seu funcionário. Ele faz o contrário, ele faz essas coisas e não é a primeira, né? Vamos lembrar do caso do Liverpool. Também, eu queria estar no Liverpool. Ele falou, eu queria estar no Liverpool. Aí depois ele foi justificar que era com relação à final da Champions, né? Ele sempre né? justifica no particular. Né? Então, acho esse um problema. Acho que a gente não pode misturar as coisas. Tem muita gente misturando o trabalho dele como técnico. E eu gosto do trabalho dele como técnico, descontar todos os problemas que ele tem. Ele é técnico, mas eu acho que ele está se perdendo pela boca. Não só aí, mas em outros casos, que ele aponta os jogadores, aponta o dedo para os jogadores se sentem desamparados. Tem o caso da barriga cheia, da derrota, que ele fala que a derrota para o Atlético Goianiense foi muito em função da virada contra o Galo. Tem os casos particulares de jogadores que ele dá nome aos bois, como o do Roger Guedes. Tudo isso no acumulado, eu acho que ele pode acabar se perdendo pela boca, né? E fica essa postura um pouco arrogante, sim, seja português ou seja finlandês. O cara está falando que é maior que a instituição, que é maior que o clube, que é maior que o lugar que ele está. Ele está passando isso. Acho perigoso. Eu acho uma pena, porque como técnico eu gosto do trabalho. Acho que se você colocar os problemas que teve, é um trabalho que, claro, tem que se cobrar mais, mas também o cara não chuta para o gol, né? Tem um time que ninguém chuta para gol, agora voltou o Renato Augusto chutando um pouco para gol. Isso precisa ser solucionado. Não é um trabalho perfeito, mas é o trabalho de um técnico. Eu acho que o Corinthians tem um técnico, mas o clima não está legal por causa dessas coisas. Ele se perde muito pela boca. Você acha que isso aí se queima? Porque, assim, a torcida, até então, parece estar muito fechada com ele, né?
sobra para Fagner, sobra até para o Fagner, já sobrou para o William, sobrou para Cássio, inclusive em casos absurdos, casos de polícia. Sim. Né? Casos de polícia. Aí, aquela coisa da vaia, da cobrança ali do torcedor no estádio e tal, pós-jogo, sobra para outros jogadores também, para Cantilho, pega no pé do Rony e tal, etc. Enfim. Mas para ele eu não vejo sobrar, eu não vejo a torcida, né? A torcida parece que entendeu as dificuldades pelas quais ele passou. Não, mas peraí, mas o que você Esse falou clima aí... do William e do Cássio são casos isolados. Ou você viu a arena do Corinthians toda xingando o William, xingando o Cássio? Não, em fim de jogo, sim. Casos isolados. Durante o jogo, não. Tem corintiano que não gosta do trabalho do Vitor Pereira. É só você... Mas são poucos. Mas também não teve xingamento de burro. Mas, me parece que em relação ao Cássio, é a maioria? Não, eu falei... Um cara ameaçou ele. Com relação ao Cássio, eu coloquei aqui, caso de polícia, eu falei, caso de polícia. Sim, concordo com você. Tanto o Cássio mas quanto uma ele. pessoa... Me parece que o Fagner agora também é caso de polícia. O ano passado, o Cássio era extremamente questionado pela torcida do Corinthians. Melhorou esse ano. Sim. Já foi questionado. E o Vitor Pereira tem muito corintiano que está questionando também. Eu não vejo o barulho para o Vitor Pereira como eu vejo para alguns outros jogadores do Corinthians. Olha, até aí pode ser. Eu não vejo esse barulho. Mas está aumentando. E aí é que eu quero chegar. Esse tipo de conversa, de declaração, mina essa relação? Eu vou dar a minha opinião. Não acho que foi pouco arrogante. Acho que foi muito arrogante, tá? Não, diferentemente de muitas pessoas que estão questionando a pergunta, não vi problema nenhum na pergunta. A pergunta, nada pessoal, pergunta né, normal. Pergunta normal. Para mim, é uma pergunta normal. Tá? Você sabe como funciona o Campeonato Brasileiro, você se sente ameaçado e tal. Ele poderia responder de várias formas. Não me sinto ameaçado pela experiência que eu tenho na carreira tal. Eu sei que existe essa pressão mesmo no Brasil e vou trabalhar, acho que tem condições... Vários já responderam assim. Pronto, acabou. Vários já responderam Agora, assim. colocar quanto ele tem de dinheiro no banco, eu acho arrogante, sim. Ninguém quer saber quanto dinheiro ele tem no banco, eu acho que não tem nada a ver. Ficou ruim, tanto que ele reconheceu e veio pedir desculpas, tentar explicar e tal. Foi infeliz. Eu acho que ele tem condições, sim, continuar como técnico do Corinthians, mas, em geral, não gosto do trabalho, apesar dos problemas. Acho que o Corinthians fez apesar de ter uma ótima pontuação no Campeonato Brasileiro, acho que poderia apresentar um melhor futebol. Na Libertadores, ele mesmo justificou, olha, quanto tempo não chegávamos onde chegamos. Mas chegou como? Jogando que futebol? Contra o Boca, contra o Always Ready, contra o próprio Flamengo. Teve os méritos também, porque ele teve muitas dificuldades. Eu sei disso, todo mundo sabe. Inclusive contra o Boca Juniors, né? Contra o Boca eu tiro da conta, viu? Contra o Boca eu tiro da conta. Eu ainda acho que o papel do técnico, a gente estava falando do Abel aqui, além do conjunto, potencializar individualidades mesmo. O William com ele jogou muito pouco. Estou falando jogou muito pouco, não de jogar poucas vezes. Sim. Quando esteve em campo... Ele jogou poucas vezes também. Poucas vezes também. Tem um pouco da culpa do jogador? Tem, mas o técnico está lá para isso. O não estava na posição dele, na função dele? O técnico está lá para isso. O Dorival não tem mérito de o Pedro estar jogando mais com ele? Caramba. Então, vários jogadores ali que não estão jogando bem, culpa deles e culpa um pouco do treinador também. Está querendo queimar e acha que tem que ir embora? Não, concordo com o professor. É bom técnico. Agora, o trabalho dele até aqui, eu acho que deixa muito a desejar. Tem que melhorar com ele, mas eu acho que deixa a desejar. E que técnico nunca ouviu esta pergunta numa coletiva? Acho que eu falei, vários já responderam como o Abel falou. Ele me lembrou o Evaristo de Macedo, quando estava na seleção brasileira também. Ele falou, eu tenho meu milhãozinho no banco. Sim. Que era foi criticado na época. E foi criticado na época. E com razão, porque isso não é resposta que se dê. Né? E agora chegou o momento da página 2 mesmo. Todo mundo já relevou os problemas, agora vai ter que começar a ter futebol. Até o Luiz Castro, português também, já teve que lidar com esse tipo de pergunta. Eu não sei. E ele mesmo falou. Às vezes falou, não dá nem tempo de fazer essa pergunta. Exatamente. O cara cai. Se bobear, iam fazer essa pergunta ontem para o Marquinhos Santos, daqui a uma semana, no Ceará, mas não deu tempo, porque já derrubaram. Exatamente. O Morínigo. Exatamente. E eu não lembro, o Luiz Castro falou alguma coisa do tipo, se não quiserem que eu continue... Assim, se os resultados não aparecerem, não aparece, eu sei que eu não vou trabalhar aqui não sei se eu depois, vou estar aqui e tal. Assim. Pronto, é isso aí. Ô, Caco, quero te ouvir, hein? Foi arrogante? Isso aí mina a relação com o torcedor, fica parecendo que ele é maior que o clube. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!